Bom dia. Gostaria de agradecer a participação de todos os inscritos nesse mini curso, tá? Eu espero que você aproveite ao máximo tudo que vai ser falado aqui. E o nosso mini curso ele tem por título Educação em Solos, possibilidade didática do uso do solo na sala de aula. Então, meu nome é Deisiele Oliveira Alves, a minha instituição ao qual eu pertenço, por enquanto, né, eu sou daqui da Unesp de Jaboticabal, São Paulo, e eu sou doutoranda em Ciência do Solo, e a temática da educação voltada para o solo, ela está cada vez mais atual, mais pertinente, né? Então, de acordo com as agendas globais e locais também, dentro das instituições, quer sejam públicas, quer sejam privadas, elas estão sendo amplamente não só divulgadas, mas também trabalhadas, né? E por que eu escolhi os solos, né, para trabalhar com vocês? Primeiro, porque eu já estou dentro desse rol, né, porque eu faço doutorado em ciência do solo, e eu achei interessante porque esse tema, ele não vem sendo destrinchado nos livros didáticos, quer seja nos livros do ensino básico, quanto nos livros do ensino médio. E no nível superior, esse tema, que é super importante, ele só vai ser debatido em alguns cursos específicos, né? Como, por exemplo, algumas das engenharias, a geografia e, com mais especificidade, a agronomia, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do que eu trouxe para apresentar para vocês, e qualquer coisa, nós estamos aqui, eu vou deixar o meu contato também no final, porque caso você queira tirar alguma dúvida, né, porque como está sendo gravado, mas aí você pode entrar em contato, mandar um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais. Então, vamos começar. Antes mesmo de entrar no conteúdo específico do minicurso, né, que no caso seria a parte prática, eu preciso levá-los a pensar no que seria o solo, né? Então, eu trouxe dois conceitos bastante utilizados, tá? Um dos conceitos é de Santos, 2018, e o outro é de Oliveira, 2007, sendo que Santos vai dizer que o solo, ele é uma coleção de corpos naturais, tá? Ele é constituído por três partes. Então, quais partes são essas? Então, é uma parte sólida, é uma parte líquida e é uma parte gasosa. Então, essa junção tridimensional desses elementos fazem com que esse objeto, quer dizer, a composição dessas três partes, ela seja totalmente dinâmica, tá? E esses materiais, eles também têm duas origens. Uma delas é a origem mineral, como você pode estar observando aqui no nosso conceito, também os materiais orgânicos, tá? E aí vai dizer, olha, esse material, ele ocupa a maior parte do manto superficial, que no caso é a crosta terrestre, né? Então, esse é o conceito que Santos vem trazendo para nós sobre o que é solo, né? Afinal de contas, há muitas pessoas acham que o solo é terra, ou então o solo é sujo, ou então, na minha rua não tem solo, só tem terra. Ou então, não, minha rua não tem solo, é tudo de asfalto, mas o solo sempre vai estar por lá. Já Oliveira, 2007, ela vai continuar com o pensamento de que é um corpo dinâmico, que é constituído por materiais minerais e orgânicos, tá? Ele é uma matéria viva, e aí, já na continuação do seu conceito, ela vai dizer o seguinte, ó, e é diferenciado por horizontes de profundidade variável, e que definem qual deles foram originados em sua morfologia, sendo que essa sua morfologia, ela tem propriedades físicas e químicas, e em sua composição ela também tem características biológicas. Quer dizer, Oliveira aceita a parte conceitual de Santos e ele faz o quê? Ele acrescenta, tá, algumas informações, como
quais informações? A questão de ter horizonte, de ter uma profundidade, né, de especificar que as propriedades desse solo, desse material que está sendo analisado, ela tem características que são físicas e químicas, e que as suas características biológicas vão fazer com que esse organismo ele se torne extremamente vivo e dinâmico também. Se vocês observarem a imagem aqui ao lado, vocês vão observar as 3 partes, as quais os 2 autores falaram, e acrescido de uma 4ª parte, que no caso é a matéria orgânica, onde quem vem falar desse material vai ser Oliveira, quando ele vai especificar bem sobre a questão dos materiais orgânicos. Então, o solo é repartido em 3 partes, vamos ter uma composição de 25% de água, 25% de ar e 48%, né, de material mineral. 46% de material mineral, e aí o outro autor vai trazer 4% de matéria orgânica. Então, o primeiro, ele vai dizer que 50% vai ser de material mineral, aí ele reparte os outros 50% em 25% de ar, 25% de água. Já Oliveira, ele vai trazer, olha, nós temos água, nós temos ar, nós temos material mineral, mas também nós vamos ter aqui o 4% de matéria orgânica. Então, após a conceituação do que venceu o solo, né, por esses 2 autores, a gente vai apresentar para vocês quais são os solos. Porque, por exemplo, eu tenho um conceito, mas quem são? Onde eles estão distribuídos, né? Qual é a organização que é responsável, por exemplo, para dar os nomes desses solos, para averiguar a porcentagem desse solo distribuído nos espaços geográficos aqui no Brasil, né? Então, a Embrapa é a empresa brasileira, né, que vai trabalhar justamente com essa questão da organização do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Então, a Embrapa desenvolveu esse sistema, tá? E aí, em 2018, esse livro foi publicado, tá? A gente já tem um para 2023, muito parecido com esse, foram acrescidos algumas novas, não nomenclaturas, né? Mas conceitos e características, porque a cada 2 anos é feito uma visita técnica, onde os principais pesquisadores de pedologia no Brasil eles se encontram, e eles fazem uma visita técnica em um determinado lugar, e eles organizam essa visita técnica para que eles possam discutir sobre o sistema. E aí eles visitam um estado, determinado estado, eles escolhem um estado, uma equipe técnica, né, que envolve não só pesquisadores da Embrapa, mas pesquisadores de outras instituições particulares e públicas, tá, de várias esferas administrativas, e eles fazem a RCC, que é uma reunião de correlação, né, da classificação desses solos. E aí o que acontece? Eles fazem essa reunião, veem e analisam aqueles solos, né, e como eu já falei, eles vão para vários lugares do país. Esse ano, se eu não estiver enganada, eles vão para a Bahia, né, e eles atualizam esse sistema, né, porque como o sistema ele é dinâmico, então ele precisa frequentemente ter algumas atualizações. Mas esse é o livro base, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês na página 198, onde fala sobre a questão da existência, tá? Esse é um livro bem espesso, bem grosso, onde ele vai falar sobre a questão dos latossolos. Os latossolos é um dos 3 principais solos existentes em todo o Brasil. Quer dizer, o latossolo, o argissolo e o neossolo, eles compõem, tá, dessa massa mais superficial da pertencente à crosta, a 70%, tá? E os demais 30% são compostos pelos outros 10 solos. Então, olha só,
Dentro do sistema, acho que dá para vocês observarem, tem todas as características que um latossolo possui, tá bom? Então, ele vem dizendo aqui o seu nome, ele vem dizendo a cor e as demais características que esse solo possui. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, eu indico esse livro, tá? Você pode acessar ele no site da própria Embrapa, e aí você pode comprar esse material. Então, voltando para cá, na nossa apresentação, nós temos aqui os latossolos, os argissolos e os neossolos, como o conjunto que se mais, né, se encontra com uma grande expressividade em todo o território nacional. E os outros 30% são compostos pelos plintossolos, os vertissolos, espodossolos, luvissolos, planossolos, mitossolos, chernossolos, os gleissolos, organossolos e os cambissolos. Então, quer dizer, 3 solos correspondem à maior parte, né, do nosso território, e 10 outros solos ficam aí com os 30%. Dentre esses 10 tipos de solos, que são totalmente diferentes uns dos outros, apenas o chernossolo e o cambissolo têm 3%, né, espalhado aqui no nosso território, no território brasileiro. Então, por exemplo, por que tantos nomes, né? Porque eles são diferentes, eles têm características diferentes. Por exemplo, aqui, o argissolo é um solo onde, em sua composição, é encontrado com mais facilidade, com uma quantidade mais expressiva, as argilas. Já o neossolo, o nome já indica, né? É um solo novo, né? É um solo composto por onde você ainda consegue ver o seu material de origem, a sua rocha matriz, né? Então, cada solo desses que estão aqui, eles têm uma característica específica e também uma distribuição geográfica específica. Como assim? Onde os latossolos a gente pode encontrar nas camadas mais altas e planas do relevo, e já os neossolos nós podemos encontrar tanto nas áreas declivosas, como também nas bordas de rio e também em áreas de praia, né? Então, é um solo extremamente novo, que ele ainda não se organizou morfologicamente completamente, tá bom? Então, mostrando o mapa do Brasil, o que nós podemos observar? Nós podemos observar melhor a distribuição desses solos que eu já falei para vocês no território brasileiro. Então, como eu disse para vocês, os latossolos, os argissolos e os neossolos, eles são os solos que ocupam a maior parte do território. Então, quando a gente coloca o mapa do Brasil, coloca o shapefile desses limites, dessas classes, aí dá para você visualizar bem, né? Por exemplo, toda essa camada aqui, ó, em amarelo forte, você pode até também julgar que seja um laranja, dependendo da sua percepção visual, você vai observar neste mapa aqui, tá? Que ele é da Embrapa, de 2014, que o latossolo está presente em todos os estados do Brasil. Você vai perceber também que esse tom mais róseo no mapa são os argissolos. Então, observando rapidamente, você já consegue identificar, né, que os latossolos, os argissolos e os neossolos, eles compõem a maior parte do território brasileiro. Os neossolos, eles estão nessa corzinha mais acinzentada, tá bom? Essa corzinha mais acinzentada aqui, nós temos os neossolos. Então, após conceituar, após você verificar essa diversidade de solo, porque, por exemplo, você podia pensar assim, mas para mim solo é tudo igual, e eu nem vejo solo muito. A gente passa na paisagem e aí você não consegue observar o solo. Por que você não consegue observar o solo? Porque o solo ele está recoberto. Ou ele está recoberto pela vegetação, por um rio, pela própria cidade, né?
ou empreendimentos empresariais, quer sejam indústrias de grande ou indústrias de pequeno porte, né? Então, o solo, ele está ali o tempo todo escondido. Então, por isso é que você não tem uma visibilidade macro do solo, né? Talvez no seu município, a cor preponderante do solo seja vermelha, como aqui em Jaboticabal. Aqui em Jaboticabal, a predominância da cor do solo são os latossolos, temos nitossolos também, mas a predominância da cor é vermelha. Já em município bem próximo, né, como Monte Alto, nós temos Taquaritinga também, o solo ele já muda um pouquinho de cor. Aí você pode perguntar, nossa, mas como é que isso funciona? Tudo funciona porque o material de origem, ele é diferente, né? Então, quando o solo vai se formando, ele tem processos e agentes que agem de forma totalmente diferente em cada tipo de solo, em cada região, em cada espaço geográfico. Então, esse material é formado por agentes e processos aos quais eles podem funcionar de forma diferente no local onde aquele solo ele vai ser formado. E a rocha matriz, quer dizer, posso chamar grosso modo de a mãe do solo ali, onde ele vai se formar, onde ele vai se originar, logo após o forte processo de intemperismo, também vai ajudar muito, porque ela pode ser uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica ou uma rocha magmática. Então, vai depender muito também desse material. E só dessa primeira fala, dá para utilizar esse conteúdo em sala de aula ou não dá? Lógico que dá, né? Então, aí você já mexe com o princípio de formação das rochas, a diferenciação dessas rochas, quais os minerais que essa rocha tem, que aí vai favorecer com a questão da fertilidade desse solo, né, com a cor desse solo, qual atividade eu devo fazer em cima deste solo ou com este solo. Então, só daí você já pode vislumbrar muitas possibilidades como utilizar essa temática em sala de aula, né? E agora, nós vamos conversar um pouquinho de como fazer do solo uma possibilidade didática. Aí você diz assim, nossa, mas é muito difícil, porque afinal de contas, no ensino fundamental e no ensino médio, ele não vem como um tema próprio do livro, né? Ele está inserido em outros temas, né? Então, dentro da geografia, dentro da ciências, né? Então, ele não vem ali puro. Por que ele não vem puro, tema ali puro? Um capítulo sobre solo. Não vai ter, né? Dificilmente vai ter. Por quê? Porque o solo, ele sempre está sendo trabalhado com outros conteúdos, como, por exemplo, você pode trabalhar o solo no relevo, você pode trabalhar o solo inserido na vegetação, na hidrografia, e assim por diante. Porque, por exemplo, de acordo com a classificação do relevo, quer seja planalto, planície ou depressão, ou então as outras variáveis dessas três principais partes, você vai descobrir que o solo, ele vai variar não só de tipo, como as propriedades e também os seus atributos, que aí a cor é um desses atributos. Na vegetação, é muito legal, por quê? Porque dependendo do local onde você está, existem plantas que elas são bioindicadoras de solo. Então, por exemplo, uma vegetação que ocorre na borda do rio, né, que nós chamamos ali de mata ciliar, ela é uma vegetação totalmente diferente daquela que ocorre na margem da praia, né? Porque tem uma vegetação que ocorre na praia, tem um tipo de vegetação que ocorre nas bordas dos rios, lagos, né, e etc.
E também tem uma vegetação que ela é totalmente diferente para áreas onde o relevo é extremamente alto ou acidentado. Então, quer dizer, o solo, ele vai permear todos esses temas. Quem é que vai ter que ter a expertise de puxar ali, fala da vegetação, mas também fala sobre o solo ali que está ali sob essa vegetação? O professor, né? Então, o professor vai ter que sempre estar tentando puxar todos esses conteúdos que estão intrínsecos a um tema maior. Porque, por exemplo, se você vai falar de vegetação, você vai lembrar do solo? Não. Por quê? Dentro da classificação do IBGE para a vegetação, nós temos vários tipos de vegetação. Nós temos os cerrados, que nós também chamamos de savana, nós vamos ter florestas, caatingas, né? E aí entra outra conceituação com relação à organização espacial disso, e a gente já bota os biomas ali também. Mas aí você não lembra do solo. Mas o solo é muito importante, porque dependendo dele, nós teremos uma vegetação totalmente diferente. Então, esses temas, eles precisam estar linkados, né? Linkados. Por exemplo, no relevo, se você escolhe uma área para que você construa um empreendimento, shopping center, por exemplo, quando você vai construir esse shopping center, você chama alguns construtores, né? Engenheiros civis, por exemplo, e eles têm que entender também do solo, porque, por exemplo, para que toda aquela armação primária do seu prédio ela seja estabelecida, ele precisa entender em qual tipo de solo ele está armando aquela parte da concretagem, né? Então, é um solo mais arenoso, é um solo mais argiloso. Então, dependendo do solo, é que ele vai estabelecer qual será o material mais apropriado para que essa construção ela seja estabelecida. Dentro do conteúdo, aí a gente pode colocar tanto da geografia quanto das ciências e etc., a gente vai trabalhar bastante sobre a questão do campo, sobre a agricultura, né, que são temas que estão ali dentro do rol de conteúdos, né, quer seja da educação fundamental, quanto seja do ensino médio. Então, como é que você vai trabalhar tipos de agricultura, tipos de cultivo, relação campo-cidade, se você não trabalhar o solo? Então, tudo isso precisa de uma roupagem maior para que você entenda. Qual é o grande problema disso? Os livros didáticos não vão trabalhar isso de forma isolada e mastigadinha para vocês. Se não vai trabalhar, então por que os professores eles têm que estarem atentos para esse tema, né? Para esse novo material? Simples. Do ano de 2013, 2015, essa pegada mais ambiental, ela vem evoluindo, ela vem crescendo, né? Não só pelas organizações não governamentais, como também por organismos governamentais estaduais e globais. Dentre os exemplos que eu vou citar a ONU, né? Por quê? Porque a ONU ela vai estabelecer o Dia Internacional do Solo, tá? Que aí fica no mês de dezembro. Esse dia foi estabelecido por quê? Porque a ONU, juntamente com a FAO, após fazerem pesquisa sobre a questão da alimentação, né, da saúde, do bem-estar da população, percebeu-se que está se perdendo muito solo pela degradação. Mas o que é essa degradação, né? A má utilização desse solo tem favorecido para que esse solo simplesmente ele não sirva mais ou para agricultura, ou para pecuária, instalação de casas, ou até mesmo para áreas de lazer. Então, após se perceber isso, a partir de 2015, é feita uma campanha massiva para que os solos pudessem ser preservados.
Por que que a FAO faz isso? Porque o solo, ele é alimento. Aí você pode perguntar assim, nossa, mas como assim alimento? Sim, ele é alimento. Do solo provém todos os elementos naturais e minerais, como a gente já observou lá na sua parte conceitual, que favorece para que a planta não apenas se sustente, mas também que a planta cresça, se desenvolva e ofereça frutos. Para quê? Para que esses frutos, eles possam servir de quê? De alimento. Então, o solo é alimento. Ele não só provém um alimento, como ele também, em alguns lugares do mundo, o solo é alimento. Vou citar 2 lugares, onde nós vamos ter o Haiti, onde as pessoas, lógico, alguns menos favorecidos economicamente, eles utilizam um tipo específico de solo, aos quais eles misturam com óleo, e eles fazem ali aqueles bolinhos, eles põem para assar, e a partir de então eles se alimentam desses bolinhos, né? Outro lugar que eu vou citar é na África, né? Existe um determinado país, não me recordo bem o nome agora, onde tem um solo que ele é totalmente branco, né? E eles chamam esse solo de pemba. Após pegar esse solo, lavar ali esse solo, o que que eles fazem? Eles fazem uma massa, fazem tipo um mingau. Após fazer esse mingau, aquele material ali que eles fazem ali, aquele mingau, que ali é um solo, eles unem a outros tipos de vegetais e a partir de então eles se alimentam. E em outros momentos, eles também utilizam esse solo em rituais espirituais, né, de uma determinada tribo do continente africano. Então, o solo, ele provém alimento, como ele também é alimento. Por exemplo, eu coloquei essas fotos aqui para que vocês pudessem observar que qualquer tipo de solo, por exemplo, esse solo que eu coloquei aqui, ele já é um solo mais próximo à área de mar, né? Então, aqui a gente tem uma baía, aqui a Baía de São José de Ribamar, onde eu tirei essas fotos, e as pessoas estão extraindo o que desse solo aqui? Caranguejo, tá? Porque são animais que moram no solo, e a partir de morarem nesses ambientes, a população entendeu que esses animais aqui, eles são propícios para alimentação. Então, o solo, ele é alimento, tá? Não só na parte mais central do continente, como também nas bordas do continente, né? Nas bordas ali das praias, né? Das baías, nós podemos também obter alimento através desse solo. E aqui, neste caso aqui, próximo a essa baía, é pela cata de caranguejo. Não só a cata de caranguejos, mas também a retirada de camarões, pequenos crustáceos e molúsculos também, tá bom? Então, o solo, ele pode ser moradia, tá? Ele pode ser moradia tanto para os seres humanos, tá? Como eu coloquei o exemplo aqui das casas de taipa, como ele também pode ser moradia para diversos tipos de animais, como aves e alguns invertebrados, né? Afinal de contas, aqui em cima, na parte superior do slide, nós temos aqui as minhocas. Aí, só são as minhocas? Não. Minhocas, outros tipos de pequenos insetos. Os insetos, na sua grande maioria, eles utilizam o solo para enterrar os seus ovos, né? Eles enterram ali os seus ovos e em dado momento específico, esses ovos eclodem e a partir de então vão ter alguns tipos de insetos. E aí nós vamos ter alguns insetos, as minhocas, outros tipos de baratas, tatuzinhos, algumas aranhas também. E aqui eu coloquei o exemplo, acho que todos conhecem esse aqui, né? Que no caso aqui é o João de Barro, onde ele utiliza, o nome já vem dizendo, né? O barro para fazer o quê? Para fazer a sua casa, para fazer a sua moradia. E agora, eu já conceituei, eu já disse quais são os tipos de solo, eu já disse quais são os órgãos responsáveis aqui no Brasil
por essa classificação. Eu citei como exemplo macro a Embrapa, mas o IBGE também trabalha com essa temática. Tá? Ele também tem um livro de classificação, ele também tem um livro de apresentação de procedimentos para que sejam não só classificados, mas também extraídos e analisados o solo. Nós já conversamos sobre a questão do solo estar sendo inserido nas escolas como um tema transversal, tá? Não só transversal, como transdisciplinar, né, na verdade, mas também a necessidade de fazer com que esse tema ele seja trabalhado nas escolas, porque ele já vem sendo pauta de temas de organizações mundiais, como eu citei o exemplo da ONU, né? E por que isso tudo? Porque o solo, como eu já expliquei, ele pode ser moradia, ele é alimento. Na continuação da nossa apresentação, você vai ver que solo também é muito mais do que isso, muito mais do que alimento, muito mais do que moradia. E aí, e dentro da sala de aula, como eu posso trabalhar isso como uma possibilidade didática? Para que você entenda qual a possibilidade didática que ele pode trazer, você precisa entender quais são os serviços que ele pode lhe oferecer. Como assim? Então, vamos lá. O solo, ele não é, a sua utilização não é restrita, tá? Apenas para moradia, para alimentação, para sustentação de edifícios, né, casas, sustentação da vida humana. Ele vai um pouco mais além do que isso, só que tudo isso em benefício do ser humano. Então, a ONU, em 2015, ela estabeleceu as funções do solo. Aí, mas as funções do solo, para que o solo serve, né? Para que serve, afinal de contas, esse solo? Então, a ONU estabeleceu, junto com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimento e Agricultura, 15 funcionalidades. Das que eu coloquei aqui, as mais conhecidas, a gente pode falar logo assim, as casas, né, para os organismos, o habitat para os organismos. A gente pode citar também como um mais comum, né, a questão da preservação da herança cultural, né, afinal de contas, nós podemos encontrar alguns elementos, vestígios deixados pelos seres humanos na arqueologia, né, trabalhando a arqueologia, artefatos humanos, mas também nós podemos encontrar elementos da natureza, vestígios, né, de espécies que já não existem mais, como os dinossauros, dentro da paleontologia, né? Então, são duas ciências totalmente diferentes, mas que o solo está ali diretamente influenciando na organização dessas duas ciências. Por quê? Se o solo, dependendo do solo ao qual esse material é encontrado, esse material pode estar muito bem preservado, ou ele pode estar, de certa forma, danificando esse material, né? Ele pode danificar esse material. Então, olha só, vocês já tinham feito esse link, essa ponte entre a arqueologia e o solo, e a paleontologia e o solo, né? Então, por exemplo, se você pega ali o estado de Minas Gerais, São Paulo, e você bota uma pesquisa rápida no Google, e você pesquisa assim, vestígios de dinossauros, eles vão lhe indicar esses estados como os que têm um número maior, uma coleção maior desse material. Graças ao quê? Graças ao solo. Por quê? O solo preservou esse material.
né? Então, esses dois aqui são os mais comuns. Tanto a casa para esses animais, como também a guarda dessa herança cultural. Mas vocês... também tem outra aqui, ó, que é o fornecimento de materiais para construção. Afinal de contas, quem nunca precisou de uma pedra, né, uma pedra brita, que tem diferença, né, desse material rochoso para a construção civil, né, é base para a estrutura, para a infraestrutura humana. Então, olha só, onde é que as pontes elas são instaladas? Vocês já pararam para pensar nisso? De onde é que vem a areia da construção da sua casa? De onde vem a pedra brita que você faz ali o seu concretado, né? De onde é que vem? Tudo isso provém do solo. Só que aí o que acontece? Quais foram os outros? Produção de alimentos e fibras também, muito comum. Sequestro de carbono, aí você já começa, opa, esse aqui eu ainda não tinha prestado atenção. Você sabia que também serve para purificação de água e a degradação de contaminantes, quer que estejam nessa água, que esse é o solo, dependendo do solo, serve para filtrar esse material, né? Ele serve também para regulação do clima, ciclagem de nutrientes, regulação de enchentes, tá? E um que eu sempre gosto de falar é esse aqui, que é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos. E aí, quantos de vocês já utilizaram a argila para fazer uma massagem aí no rosto? Ou então misturaram a argila com qualquer tipo de planta, uma erva medicinal, e fez um emplasto para colocar ali próximo ao seu corpo? Então, deu para perceber a quantidade de funções que o solo possui? E olha só, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho certeza que ela serviu de insights para que vocês tivessem ideias para serem aplicadas na aula de vocês, né? Então, nossa, serve para isso, serve para aquilo? Então, dá para eu pesquisar qual o tipo de solo que foi construída a barragem de Brumadinho, porque ela trincou, estilhaçou e causou um acidente, né, que até hoje está sem precedentes. Ou então, eu posso levar os meus alunos, não sei se as escolas às quais vocês pertencem têm uma área de vivência ali, para que eles percebam o solo, o tipo de planta que tem ali na escola, né, então os materiais mesmo, a própria sala de aula pode se tornar um laboratório, né? E aí o que acontece? Caso vocês tenham a oportunidade de levar os alunos para fora dos muros da escola, mostrar um ambiente mais livre, uma parte mais natural, né, daí do município onde vocês se encontram, então vocês podem fazer esse cruzamento, porque tudo o solo está envolvido, certo? Então, dentre essas propriedades, aqui a gente mais vai trabalhar aqui vai ser a cor, porque agora eu já vou direcionando o nosso material para a parte prática. Mas ainda assim você precisa entender algumas coisas sobre as cores, tá? Tudo bem que eu tenho certeza que vocês vão aprofundar, vão pesquisar na internet um pouquinho mais, mas o que acontece? Para que a gente vá para a parte prática, você precisa entender a parte conceitual, não tem para onde correr. Então, na formação do solo, lembra que eu falei sobre a questão das propriedades e atributos do solo? Então, olha só, esses aqui que eu digitei aqui no nosso slide, nós vamos ter, dentre dos atributos e propriedades, a textura, a estrutura, a consistência, a cor, a presença de nódulos e concreções e a serosidade, tá? Nossa, mas o que é serosidade, né? A gente vai dar uma olhadinha também mais na frente. Essas imagens que vocês estão vendo aqui ao redor do texto são atividades que são realizadas, tá? Para quê? Para identificar o solo. Lembra que o solo possui nome? O solo tem características, os solos são diferenciados. Então, esse trabalho é feito aonde? É feito no campo, por um profissional que ele é chamado de pedólogo, tá? Os agrônomos podem fazer? Podem. Os geógrafos podem fazer? Sim.
Algum outro profissional de educação que tenha tido uma especialização pode fazer esse tipo de material? Sim, mas os pedólogos, eles são aquele profissional, aqueles profissionais que estão muito mais habilitados para lhe dar respostas mais eficazes sobre a questão da conjunção, da classificação, utilização, né, do solo. Então, vamos lá. Olha só esses dois tipos de solo que eu trago para vocês. Vocês estão observando a variação de cor? Nesse primeiro solo aqui, você consegue ver perfeitamente, né? Então, aqui na camada mais superficial, eu tenho um solo totalmente negro. Por que que ele é negro? Né? Por que que ele é preto assim? Porque aqui está concentrada a maior parte da matéria orgânica que esse solo possui. Já na camada mais superficial desse solo, nós vamos encontrar uma cor bem mais clara. Por que funciona dessa forma? Toda a matéria orgânica está aqui, e no material subsuperficial, essa matéria orgânica ela ainda não translocou para cá. E você consegue ver nitidamente que aqui, nesses horizontes, quer dizer, nessas camadas aqui que vocês, nesses intervalos aqui de diferenciação de cores, você pode observar que aqui é um horizonte e aqui é um outro horizonte. Então, nesse perfil que eu estou mostrando para vocês, ele possui dois horizontes com cores totalmente diferentes. E agora esse perfil que está aqui ao lado, o que é que você acha? A grosso modo você vai dizer, não tem diferença, né? Tudo a mesma cor. Eu posso analisar tanto a camada superficial quanto as camadas subsuperficiais, e para mim elas possuem a mesma cor. Então, por exemplo, para caracterizar esse solo aqui, eu posso utilizar a cor. Já esse outro solo aqui, a cor já não vai ajudar muito, mas ainda assim eu tenho que registrar a cor que está me aparentando aqui no slide, tá? Nesse horizonte. Então, os horizontes, né? Ele vai ser a nossa primeira possibilidade didática, tá? Por que que ele vai ser a nossa primeira possibilidade didática? Porque eu posso classificar esses horizontes. E eu classificando esses horizontes aqui, eu posso utilizar ela em qualquer disciplina, quer seja na de ciências, na de geografia, na de história, na de português, caso você queira fazer aí um texto explicativo, uma poesia, uma paródia, né? Ou então você queira desenvolver um relatóriozinho técnico sobre a visita de campo que você fez. Então, dependendo do seu objeto de estudo, quer dizer, dependendo do que você quer realmente fazer, qualquer disciplina pode utilizar. Então, esse material aqui, ele foi fornecido pelo pesquisador chamado Capesti, ano passado, ele nos apresentou essa atividade que ele fez, tá? Quando eles vão visitar lá na Embrapa, lá no Rio de Janeiro, e é muito interessante. E aqui no lado tem um monólito. O que é um monólito, né? Então, o monólito, ele é um pedaço daquele solo que ele é extraído da natureza da forma que ele está. Da forma que ele está, não, né? De uma forma que você mexa o mínimo possível na estrutura desse pacotinho de solo que você tirou. Então, olha só aqui nessa imagem ao lado, eles tiraram um horizonte tridimensional, tá? Foram no campo, você pode observar que aqui tem até uma vegetaçãozinha, já tá velhinha, né? Porque já não tem, ela não é alimentada com nada mais aqui, nem água, nem outro tipo de nutriente. Então, tá tudo seco aqui e o material também já está bem compactado também. Então, o que que eles fizeram? Eles levam as crianças nesses ambientes e elas vão perceber aqui o quê? O tipo de planta que cresce nesse solo, a profundidade das raízes, quais são os elementos minerais ou orgânicos que existem nesse solo, e aí eles vão apresentando horizonte por horizonte. Então, por exemplo, aqui no horizonte O,
né? Você vai observar que a cor é mais escura, tá? Do que, por exemplo, o horizonte C, o horizonte R, que já está mais aqui na camada subsuperficial desse monólito que eles retiraram. E você pode fazer com isso? Você pode pedir e ensinar antes que cada horizonte desse aqui é responsável por uma atividade, quer seja ela atividade humana ou até mesmo atividade física, química e biológica desse pacote aqui de solo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles abriram um perfil, tá? Igualzinho a esse aqui, tá? Dessa imagem aqui. E aí eles foram retirando o material daqui e foram constituindo aqui na folha. Olha só. Tiraram o primeiro horizonte, está aqui, o horizonte O, e aí eles disseram, o que eu encontro lá? Nós temos o humus, aí o horizonte A, é um solo mais superficial, eu encontro quem aqui? Aí nós podemos encontrar raízes, alguns animais, e a partir de então você vai descrevendo o que pode ser encontrado nesse horizonte. Aqui na rocha-mãe, tá? Você pode observar que é um material mais grosseiro. Por quê? Porque aqui é um material de origem. Aqui é que, ao longo do tempo, o intemperismo físico, químico e biológico, ele atuou, e a partir de então ele foi criando esse material aqui, esse pacote, né, que nós conhecemos como solo. Então, separar os horizontes é uma possibilidade de dentro de sala de aula, uma possibilidade boa, uma possibilidade benéfica. Daí você pode ampliar para o conteúdo que você quiser. Então, qual é o tipo de solo que uma planta que tenha raízes extremamente grandes, ou plantas pequenas, por exemplo, uma soja, e a raiz dela? Agora, por exemplo, e um coqueiro, né? Então, você pode ficar analisando essas questões. Outra coisa que você pode analisar juntamente com isso é a questão da presença ou não presença de argila. Esses dois solos aqui, ó, que os alunos fizeram, você pode observar que as duas primeiras camadas, elas são extremamente o quê? Férteis. Por quê? O solo está com uma grande quantidade de matéria orgânica, né? Então, daí, você já pode ir trabalhando com ele a questão de saber o que é essa fertilidade, quais são os benefícios. Então, se é um solo fértil, as plantas vão crescer mais, vai ter uma produtividade maior, não necessita de adicionar implementos agrícolas, não precisa. Por quê? Esse solo ele já é fértil, então você não vai colocar material para melhorar a fertilidade se o solo já é fértil. Porque se você fizer isso, você está gastando o quê? Está gastando dinheiro. Então, para mostrar para vocês que esse material pode ser utilizado em sala de aula, eu trouxe esse exemplo aqui do Museu do Kuchaev, de solos, minerais e rochas. Ele é da Estadual do Maranhão. A professora responsável é a professora Marli Barros e Silva, tá? E ela tem, nesse espaço, muitos tipos de solo, as 13 classes, muitos minerais e muitas rochas também. Então, essa fileira aqui, nessa foto aqui do lado esquerdo, você pode observar que existem bastante, olha só, muitos monólitos. Essa imagem aqui que você observou, ele é tridimensional, certo? Esse aqui, ele já é um pouco diferente, ele já é feito de uma forma bem regular, ele é bem reto, só que ele também não perde as suas características, tá? Ele foi retirado do campo desse jeito aqui. Para quê? Para que você possa observar as características do solo com uma maior fidelidade, né? Nossa, então é assim que funciona lá na área onde vocês tiraram esse solo. E aí ela tem lá nesse laboratório, nesse museu, as 13 classes de solo,
tá? Todas foram extraídas lá mesmo no Maranhão. E por que eu trouxe essa imagem aqui para você? Para que você perceba a diferença dos solos. Lembra que eu falei que os 3 principais solos do território brasileiro é o latossolo, o neossolo e o argissolo? Então, está aqui as 3 classes para que vocês possam identificar. Então, na primeira possibilidade que eu trouxe para vocês para utilizar o solo em sala de aula, que é a questão dos horizontes, aqui você tira, ó, primeiro horizonte, segundo horizonte, terceiro horizonte, quarto horizonte e o quinto horizonte. Por quê? Vamos levar as crianças para o ambiente externo da sala de aula, abrir um espaço desse, né, a gente chama de trincheira, e a partir daí você vai vendo quais são os elementos que estão sendo diferenciados para cada horizonte. E a partir daí você pode envolver vários professores para trabalhar nessa temática aqui, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a cor do solo agora ela vai entrar em evidência. Por quê? Deixa eu mostrar isso aqui para você. Olha só, você está vendo esse mostruário aqui que eu fiz? Ele é pequeno, mas olha a quantidade de cores. Deu aí para dar uma olhadinha? Espero não estar mexendo muito. Vou girar e botar assim. Pronto, deu uma olhadinha? Vocês acreditariam em mim se eu dissesse para vocês que tudo isso aqui é solo? Vocês viram a quantidade de cor? Pois é solo. Esse solo aqui, esses vários que vocês estão, vou mostrar de novo, que vocês estão observando, eles são de várias partes daqui do estado de São Paulo. Tem daqui de Jabuticabal, tem de Matão, tem de Taquaritinga, tem de outros municípios circunvizinhos. Aqui também tem de Pindorama, tem alguns de Minas, né? Tem alguns que vieram de Florianópolis para mim, como, por exemplo, olha só esses 2 aqui. Olha só a diferença dessas cores. Espero que esteja dando para vocês observarem a cor. Então, olha só, esse solo aqui é um verde, e esse aqui é um alaranjado. Muito bonito, né? Temos outros que eu vou mostrar para vocês. Olha só esses 2 aqui. E esses 2, estão ricos ou não estão ricos em matéria orgânica? Observaram aí? Então, esses solos aqui, você pode trabalhar especificamente com os alunos, e a propriedade macro deles pode ser o quê? A cor. Você pode trabalhar isso. Olha esse outro solo aqui. Deixa eu mostrar direitinho. Acho que tá dando para ver, né? Então, olha só. Muito bonito, né? Então, essas cores, por que trabalhar a cor em sala de aula, então? Porque a cor, ela é de fácil identificação e permite você fazer algumas pontuações a respeito do conteúdo desse solo. Como, por exemplo, tem matéria orgânica ou não tem matéria orgânica? Então, por exemplo, se eu mostrar para um aluno, depois de ter explicado o que é a matéria orgânica, que a matéria orgânica leva um certo tempo para se organizar, né, para o solo incorporar. Então, eu mostrando, falando previamente para o aluno, você acha que ele vai dizer que qual desses 2 solos aqui tem mais matéria orgânica? Esse do lado direito ou esse aqui do lado esquerdo? Lógico que ela vai dizer que é esse aqui do lado direito, né? Por quê? Porque está um material mais escuro, né? A formação do humus aqui, ela está mais concentrada nesse solo que pertence a esse potinho aqui. Por exemplo, se eu mostrar esse solo aqui para um aluno, não sei se vai dar para observar que ele brilha, né? Por que que ele brilha? Ele tem esse brilhinho aqui. Por quê? Porque tem vários pedacinhos de quartzo aqui nesse solo. Então, ele tem um certo brilho. Então, olha só, você falou sobre matéria orgânica,
falou sobre o material de origem, sobre os principais minerais que podem ser encontrados nesse solo, e você também pode trabalhar sobre a questão da presença de ferro ou da diminuição da presença desse ferro no solo. Como, por exemplo, esse solo aqui, pronto, é um solo extremamente vermelho, certo? Então, neste solo aqui, a presença de ferro, ela é facilmente observável pela sua cor. Já este outro solo aqui, que eu vou mostrar para vocês, o ferro foi o quê? Está sendo aos poucos o quê? Reduzido. Porque a sua coloração está se tornando cada vez mais clara, que vai chegar a um determinado ponto em que essa cor, ela vai ficar o quê? Branca. Parecida com areia de quê? Areia da praia. Então, na areia da praia não tem nenhum tipo de ferro, né? Por quê? A sua formação já não permite isso, tá bom? Então, trabalhar a cor é muito bom, é muito fácil, né? E os alunos, de modo geral, eles gostam. Olha só essas cores aqui, desses horizontes aqui. Ela é facilmente determinada no campo. E ela pode ser determinada tanto ela estando seca, quanto ela estando molhada. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um solo. Achei. Pronto, olha só. Eles possuem a mesma coloração, mas você vai dizer, não, não tem a mesma coloração, mas é o mesmo solo. Qual é a diferença? Um está seco e o outro está o quê? Está molhado, está úmido. Nesse caso aqui ele está bem molhado, né? Bastante água nele e outros materiais também. Então, é para que você identifique que existem solos que às vezes aparentam ter a mesma cor, tanto do horizonte A até o horizonte C, como é nesse caso aqui, tá? Desse latossolo aqui, mas também existem cores totalmente diferenciadas, como esse spodossolo aqui, como esse plintossolo aqui que vocês estão observando. Quem foi que deu, então, né, que organizou essa questão das cores? Então, é um solo vermelho, é um solo amarelo, é um solo verde, mas quem foi que organizou isso tudo? Então, um pesquisador chamado Albert Henry Musil, ele era um professor, ele era inventor, ele era pintor, né, também, e aí ele inventou um sistema para classificar as cores. Então, por exemplo, este solo aqui, ele é um vermelho, mas este solo aqui também é um vermelho, só que ele é um vermelho o quê? Claro. Então, ele inventou um sistema, uma carta, onde as cores elas têm variações. E essas variações vai depender da sua intensidade, entendeu? Que esse solo possui, vai depender da croma do matiz e do valor que essas cores têm. Essas três observações cruzadas, ele vai informar o nome da cor. E aqui, ó, no canto inferior esquerdo, você pode observar a carta de Munsell. Já aqui nessa imagem, você vai observar que as crianças, elas estão tentando identificar a cor úmida, que nós colocamos aqui nesse copo, e elas estão tentando identificar aqui na carta de Munsell a qual tipo de cor corresponde. Então, dá para trabalhar isso? Dá. Ah, mas eu não encontro essa carta de Munsell em qualquer lugar. Mas você pode ir no site do IBGE e você pode baixar o manual de geociências para a área da pedologia, e aí você vai encontrar um material similar a esse, onde ele vem trazendo todas essas cores, tá? Aí você pode dizer, mas não vai ficar legal. Mas com uma boa impressora, a cor fica boa para se identificar. Então, o que acontece? Depois de combinar o valor, a matiz e o cromo, você tem o nome da cor aqui na lateral. E ela vem com um código, pode observar, ó, 7 meio YR. Eu vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um outro pacotinho de solo, onde a gente classificou a cor. Né? Eu digo a gente porque eu tenho outros amigos e colaboradores da minha equipe, que aí a gente também já fez esse material. Se você observar ele aqui, ó, é 7YR, tá?
4/6. Esse solo aqui, ele veio de Minas Gerais, tá? Do passeio que nós fizemos, e aí eu peguei esse solo e já classifiquei. Então, como ele está aqui, ó, na matiz, na classificação do 7YR, ele é um bruno, quer dizer, é um solo mais escuro que o vermelho, é uma cor bem mais intensa, né? E aí ele vai receber esse nome aqui. Dependendo do valor dele, aí ele vai vendo se é um bruno claro, se é um bruno forte, se esse bruno está misturado com um cinza, sabe? Então, a variação de cores é bem intensa, é bem legal. Então, como eu falei anteriormente, a cor, ela é uma condição para que você identifique algumas características, tá? Então, por exemplo, os solos vermelhos são solos que eles têm bastante hematita. Os amarelos têm as goetitas e os cinzas, eles já não têm mais ferro nele, sabe? Aí você vai dizer, mas tu me mostrou aí algumas outras cores, então sempre vai ficar nessa condição? Sim, em alguns momentos sim. Vai ficar ou extremamente vermelho pela presença de ferro, e esse vermelho ele vai tendo um degradê aí de várias possibilidades, a mesma coisa é o amarelo e a mesma coisa é o cinza, tá bom? E aqui, para vocês observarem essas cores no campo, ó, amarelo, nós temos um vermelho-amarelo e nós temos um vermelho, tá? Todos eles são latossolos. Então, latossolo vermelho e amarelo, latossolo vermelho, amarelo, mas com predominância no amarelo, e aqui um latossolo extremamente amarelo, né? Conseguiram aí observar? Eu espero que sim. Muito legal essas fotos, né? Então, olha aqui. Essas aqui, então, dá para ver perfeitamente, né? O solo vermelho. E esse aqui, olha só, que solo bonito, extremamente fértil o solo desse. E olha esse aqui, ó, uma obra de arte, isso aqui, não é mesmo? Esse espodossolo aqui, uma verdadeira obra de arte. E aqui nós temos uma mistura, porque também nós vamos ter solos que eles vão ter alguns pedaços onde esse solo vai estar misturado com outras cores. Por exemplo, ó, se você aqui na imagem B, nós temos um solo acinzentado, mas ele tem alguns pedacinhos aqui que eles estão o quê? Avermelhados. Então, aqui um glei solo, mas esse glei, ele tem alguns mosqueados. Então, os mosqueados você consegue diferenciar, já os variegados você quase não consegue observar a quantidade das cores naquele pacotinho, naquele fragmento ali de solo, naquela porçãozinha ali que você pegou, tá? Então, nós temos todas essas nuances. E aqui, olha só essa quantidade de cor. Bonito, né? Então, se eu tenho essa quantidade aqui de cores, dá para eu fazer o que com esse material? Olha só, mais aqui, mais cores. Então, com esse material aqui, dá para você fazer muitas coisas. Como, primeiro, você pode caracterizar essas cores, separar essas cores, tá? Os vermelhos, os amarelos, os cinzas, os rosos, os pretos, tá? Os vermelhos e suas várias variações, os verdes também, que a gente tem. Isso aqui é a bancada daqui dentro da Unesp, onde a gente tem esse material aqui exposto, né? Aí a gente classificou, já colocou aqui o código das cores, tudinho direitinho. E nós temos essa possibilidade didática aqui, que é a construção dos potes, dos potes de bolo. Eu costumo brincar que é bolo, onde a criança ela vai soltar o seu lado artístico e ela vai confeccionar o seu próprio material artístico. Com o quê? Com solo. E o princípio básico dessa atividade aqui vão ser duas, não pensem que é só a cor. Porque, por exemplo, esse material, todo ele é solo, certo? Só que aí você também tem que trabalhar com a questão dos elementos que tem nesse solo aqui. Então, os elementos mais finos, eles tendem a ir para a parte mais
inferior, quer dizer, o fundo do jarro, do pote que você vai trabalhar. Já as camadas mais grosseiras, eles tendem a ficar por cima. Então, você vai ter que fazer esse aluno pegar nesse solo, sentir esse solo. Então, essa aqui está mais fina, está mais grossa? Você quer que fique ou fina? Então, você vai fazer com que o seu aluno, ele pegue o material e ele passe numa peneira. Por que numa peneira? Porque aí ele vai tirar folhas, galhos, sabe? Esse material mais grosseiro desse solo aqui, tá? E aí você vai montando essas camadas, e aí você pode fazer com que o seu aluno troque esse presente, né? Os alunos façam essa troca e essa interação em sala de aula, e aí serve para ornamentar uma mesa, serve também para segurar a porta, né? A gente bota assim no pé na porta para que não fique batendo a porta, e aí você pode utilizar esse material também para isso, tá? Esse outro material aqui, eu fui a Goiás e olha a infinidade de cores que tem aqui. Bastante, né? Olha só esse lilás aqui. Olha só esse outro lilás aqui. Chega, brilha, né? Tem bastante material aqui de mineral de quartzo aqui. Todo esse material aqui, essas cores que vocês estão vendo aqui, vocês foram tudo retiradas aqui dessa rocha sedimentar aqui. E a nossa nova possibilidade para se trabalhar com a cor é a pintura. Ó, eu estou bem aqui com essa camisa aqui da bonequinha aqui, e você vai observar que aqui é uma pintura. E essa pintura foi feita à base de quê? À base de solo. Eu trouxe para mostrar para vocês algumas pinturas. Olha só essas pinturas que foram feitas por alunos, tá? Da Rede Estadual de Goiás. Quem cedeu essas imagens foi a professora Ribon, tá? Foi feita uma atividade em 2022 e alguns alunos ganharam a premiação por esses quadros aqui que eles fizeram. Olha só, tá vendo aqui esse quadro aqui? Bonito, né? Tudo feito à base de solo. Eu trouxe para mostrar para vocês aqui também algumas atividades que foram feitas por alunos do ensino fundamental. Olha só esse material aqui. Deram uma olhadinha? Olha esse outro aqui. Viram o capricho do aluno fazendo, dos alunos? Esse aqui é muito fofinho. É uma raposinha, né? E tem outros bem mais elaborados, né? Como, por exemplo, esse aqui. Olha só isso aqui. Muito legal, né? Vocês observam aí o capricho do aluno, a quantidade de cores, de solo, tá? Que estão envolvidos para poder compor essa paisagem, né? Então, muito, muito bonito. Olha só isso aqui. Ó, bem feitinho. E nós vamos aprender a fazer esse material. Assim, a tinta, né? Nós vamos aprender a fazer a tinta. Olha só essa aquarela aqui que um aluno fez. Olha só isso aqui. Eram as cores que eles tinham escolhido, e aí os alunos fizeram várias outras coisas, e esse aluno decidiu fazer essa aquarela aqui. Legal, né? Então, olha só. Essa aqui é a nossa terceira possibilidade. Então, nós já tivemos o dos horizontes, nós já tivemos o do bolo de pote. Esse do bolo de pote, ele também é bem interessante, porque você pode marcar realmente um horário de lanche, tá? Com os alunos. E aí vocês podem realmente trazer bolo. E aí vocês cortam, tragam bolo de laranja, bolo de chocolate, aí bolo de limão, sabe? Essas atividades, elas fortalecem o vínculo, né, entre aluno, aluno-professor, e é bem interessante. E a nossa próxima dica é a questão da cor do solo. Então, vocês já observaram as várias pinturas que podem ser feitas,
dentre uma dica que eu posso dar para vocês você pode pintar qualquer coisa, no tecido, parede, tá? E também no papel. Esses aqui estão todos no papel, mas você também pode utilizar em roupas e paredes também, na casa. Na casa, você pode pintar uma casa com tinta à base de solo. A próxima e última, que a gente vou só mostrar essa daqui, porque o que a gente vai fazer, que eu vou ensinar para vocês, vai ser mesmo a questão da tinta, a inteligência artificial. Como assim? Já que os alunos estão cada vez mais envolvidos com a questão da inteligência artificial, então você pode trazer isso ao seu favor. Onde essas bonecas aqui que eu fiz, elas são feitas à base de inteligência artificial e elas são bonequinhas de terra, tá? Você pode observar que o seu material aqui, ó, é terra, tá bom? O material dela é terra. E o que acontece? Esse material aqui, ele se transformou em um projeto, tá? Que esse projeto eu levo junto com a minha equipe, tá bem aqui a foto da minha equipe, tá? E eu levo para todas as escolas, os ambientes educacionais aos quais nós somos convidados para apresentar sobre a temática de solo. E aí você pode dizer assim, nossa, professora, mas o que tem essas bonecas? Cada boneca dessa aqui é um solo diferente. Então, aqui só tem 4, porque eram só 4. Mas aí a família cresceu e agora nós estamos 4, 5... Somos 7 agora, né? Então, somos 7 agora e vai nascer mais 2 agora em setembro. Elas vão nascer. Então, quem são elas, né? Então, olha, nós temos a Lattes, que é um latossolo, a Petra, que é um plintossolo, a Cherno, que é um chernossolo, e a Arges, que é o quê? Um argissolo. Lembra lá dos 3 principais solos do Brasil? Então, vamos repetir aqui, vamos ver se vocês lembram. A Lattes, que é um latossolo, a Arges, que é um argissolo, e a Petra, que ela é o quê? Um plintossolo. Aí aqui temos mais outros, né? Os nossos 3 novatos, que são o Neo, que é o neossolo, o Petrus, que é uma derivação da Petra, e nós temos a Organo, que é um organossolo, tá bom? Então, tá aqui o nome delas, né, deles na realidade, que agora nós temos os meninos junto com as bonequinhas da terra também, tá? Aqui são mais fotos de onde a gente já apresentou, foi no congresso, já expôs essa atividade, a conceituação de cada um, o que cada uma representa, né? Então, tudo isso já foi apresentado. E aqui, essa camisa aqui é a Petra, que eu estou vestida, tá bom? E aqui são todas elas. Essa daqui, nós estamos reformulando, por isso que eu não coloquei ela aqui. Aqui foram alguns momentos de atividade que a gente participou em alguns organismos do Estado, tanto daqui de Jabuticabal, quanto também de cidades vizinhas, como exemplo, eu posso citar Monte Alto, Pindorama, né, foram lugares que nós já fomos. Aqui, quando tem crianças, a gente tem que colocar alguma tarjeta, né, para não identificar, mas esses aqui eu tive a liberação, né, de poder mostrar a foto deles em qualquer apresentação que assim eu fizesse. E aí, para nós irmos para a nossa parte prática, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, tá, ao primeiro seminário de escrita da revista da Bio10, que está sendo online, né, que é o Bio Digital Cursos que está fazendo, né, juntamente com todos esses outros patrocinadores também, a Unesp, a Ciência do Solo, e que são os órgãos aos quais eu estou inserida nesse momento, tá? Aqui, muito obrigado, é meu nome, o meu contato, tá? Meu e-mail, vocês podem entrar, quiserem convidar para uma palestra, um minicurso também pode se sentir à vontade, tá certo? Estamos aqui para ajudar. E agora vamos colocar a mão
a mão na massa, né? Ou então vamos colocar a mão na tinta de sola, hein? E aí eu vou começar a fazer uma coloração, tá? Então, o que que eu vou precisar? Vou precisar do meu ajudante. Você pode pegar um copo ali para mim, por favor? Esqueci de trazer o copo. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma quantidade de água. Nós vamos precisar... Obrigado, meu bem. Nós vamos precisar de um copo, tá? Um copo descartável. E depois, eu sempre peço, né? O que vocês recolhem, garrafinhas assim, sabe? Essas garrafinhas de PET, né? Refrigerante. Por que que eu peço? Porque depois que a gente fizer a nossa cola, a nossa tinta, esse material fica muito mais fácil para guardar, sabe? Fica muito mais fácil para guardar. E eu priorizo que seja transparente, porque você já vê a facilidade, né? Então, você pega esse material, você já olha, isso aqui é potal, eu quero essa cor, tá? E olha essa aqui, pronto, o amarelinho também. Opa, vem para cá, desculpa. Nós temos o amarelo, tá? Nós temos outras cores também aqui, mas hoje a gente vai fazer ao viver a cores, tá? Então, como eu disse para vocês, ó, isso aqui é uma peneira, tá? Tem as cerdas aqui, e esse aqui é um material, é uma rocha, são fragmentos de rocha, algumas pessoas vão chamar de pedra, tá? Mas aqui nós não vamos chamar. E aqui, nesse fragmento aqui, nós temos 3 fragmentos, você pode observar que ela tem uma coloração, certo? Só que essa coloração, ela não está bem evidenciada. Por que que ela não está bem evidenciada? Porque a gente tem que triturar esse material. Como ele é feito de uma base, de uma rocha sedimentar, quer dizer, feita de sedimentos, então vai ser fácil de nós desestruturarmos esse material aqui na peneira. Se fosse feito de uma rocha basáltica, aí nós teríamos que quebrar esse material. Por quê? Porque é um material mais rígido, né? Mais endurecido. Então, ó, a gente pega esse material e a gente simplesmente... Ó, passei aqui na peneira. E a gente obtém esse material aqui. Espero que dê para observar. Ó, pronto. Deu para observar aí? Ó, um pó de rocha, tá? Você pode observar que ele é um amarelo bem bonito, tá? Deu para observar aí direitinho? Pronto. E aí a gente vai pegar esse material aqui, a gente vai colocar no copo, tá? Aqui eu peneirei só um pouquinho, que a gente vai fazer só para mostrar mesmo para vocês como é que faz. Olha, eu faço dessa forma a tinta. Existem outros pesquisadores que fazem de outra forma, mas a base é essa. É o solo, né, peneiradinho direitinho, olha. Pronto, esse ângulo aqui acho que ficou melhor, tá? Então, tá aqui, você coloca esse material um recipiente que você quiser, eu estou colocando aqui no copo, e a ideia é um dedo de solo, um dedo de cola e um dedo de água. Vai ficar mais ou menos por aqui. E aí, o que que acontece? Esse material, você vai simplesmente mexendo. Olha só, deixa eu pegar outra aqui que já tá prontinho aqui. Então, ó, eu coloquei aqui. Esse aqui já é um outro tipo de solo. Já é um solo um pouco mais avermelhado, você pode observar. Ó, e aí eu coloquei um dedo de água, um dedo de cola e um dedo com a solo, água e cola. Aí você pode dizer, qualquer tipo de cola? Sim, qualquer cola branca. Eu vou até esconder a marca aqui. Deixa eu ver se tem. Ó, pronto. Tá aqui, ó. Cola branca multiuso, né? E aí você compra, e aí você insere aqui a água, como eu já falei, né? E as proporções é essa. Eu faço assim, mas eu quero em grande quantidade. A dica que eu dou é que você escolha o ponto, né? Que quanto mais grossa, né, eu acho melhor. Aí você diz assim, mas eu quero misturar os tons, quero fazer tom mais claro, né, tom mais escuro. Então, vai depender da quantidade de água e de cola que você bota. Eu acrescento mel. Deixa eu botar aqui, pronto. Mel.
Por que que eu acrescento mel? Eu acrescento mel na tinta porque ele dá um brilho, ele tem uma durabilidade maior na concentração da cor da tinta, e essa tinta, com o passar do tempo, ela não vai ficar fedendo, não vai ficar com um odor assim indesejado, sabe? E aí eu coloco mel nessa tinta. Olha só, deixa eu ver. Pronto, até aqui acho que dá para vocês observarem melhor. Deixa eu inclinar mais um pouco. Pronto. Não sei se está dando para observar direitinho o brilho que fica essa tinta. Mas esse brilho, tá? Esse cheirinho aqui que ficou neutralizado, porque os solos, eles possuem cheiros, né? Diferenciados, por quê? Porque é, tem vários elementos inseridos ali. Algumas pessoas vão dizer que não, mas eu acho que o solo, ele tem cheiros diferentes, sim, tá? E aí, vamos fazer o teste agora? Ó, eu vou colocar aqui na tampinha, que essa daqui eu já estava pronta. Então, deixa eu botar aqui. Ó, coloquei dessa coloração. Vou pegar esse outro amarelo aqui, tá? Só um pouquinho. Pronto. Melhorou agora. Vou pegar essa outra coloração aqui, um amarelo. Pronto, coloquei aqui na tampinha. E assim, só para dizer para vocês, eu estou abrindo esses dois aqui, e essa tinta a gente nós fizemos em novembro, quando fomos para Pindorama. Foi novembro? Sim, acho que foi novembro. E olha, não tem cheiro algum, tá? Não tem cheiro algum. As que nós não colocamos a cola, justamente para mostrar para as professoras lá a questão do brilho e do cheiro, nós tivemos que jogar todas fora, porque quando nós abrimos o frasco, o odor ficou insuportável. Então, eu particularmente boto. Tem outras pessoas que põem creme de pele. Eu já não aconselho muito, porque vá que uma dessas, não sei, pegue no olho de uma criança, alguma coisa assim, eu já não aconselho muito. Ó, esse aqui está num frasco inapropriado, por quê? Porque a cor é verde, mas a cor que tá dentro é marrom, né? Então, depois eu vou trocar. E nós temos a tinta que nós fizemos agora aqui, tá? Que é esse vermelhinho. Eu vou passar o pincel aqui nessa folha em branco de cada um dos que estão aqui, que é para vocês perceberem a diferença das cores, tá? Vou só passar aqui um retinho aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês essa. Olha só essa cor. Opa, tá muito próximo. Tá dando para observar direitinho? Olha esse vermelho, né? E ele já vem com um brilho. Vou pegar outra cor para você observar. Me dá um papel toalha aí dentro da gaveta, por favor. Vou pegar aqui o papel toalha para pegar aqui o pincel direitinho. Obrigada. Ó, pronto. E aí nós temos aqui a próxima cor. Vou passar bem na lateral aqui. Olha a segunda tinta. Certo? Vou colocar a terceira tinta que nós fizemos aqui. Ó, é um amarelo bem taquinho, né? Ó, assim dá para ver melhor. E agora, vou só uma. Eu estou de passar ele aqui para vocês observarem melhor.
Deu para observar? Essa aqui, ó. Pronto. E aí, o que acontece? Essa tinta, se um lugar bem conservado e tudo, armazenado direitinho, ela dura por muito tempo. E aí, a partir dessas cores e outras cores que você vai recolher aí no seu município, no seu estado aí com seus alunos, vocês podem fazer a pintura que vocês quiserem. E aí, gostaram? Né? Olha só. Vou só mostrar novamente para vocês uma possibilidade de pintura. Olha só isso aqui. Como ficou muito bonito. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tanto daí da parte conceitual, como também aqui da parte prática. Trouxe algumas possibilidades de vocês utilizarem o solo, tá? Vocês utilizarem o solo na sala de aula, tanto com a questão da separação dos horizontes, a construção dos bolos de pote, pela questão da granulometria, tá? Da quantidade do tamanho dos grãos desse solo, e aí você vai constituir aquele bolinho de pote. Eu trouxe para vocês a questão da coloração, e a parte bem mais prática a gente fez aqui, ensinou a vocês a fazerem as cores à base de solo, tá? Esse material, ele foi adquirido, como eu já falei aqui, em Jabuticabal e adjacências, né? E também teve aí a questão da inteligência artificial. Para mostrar para vocês o exemplo delas, eu mostrei as fotos para vocês, mas também tem elas assim. Deixa eu mostrar para você. Ó, tá vendo? Essa aqui é a Argis, tá? Ela começou, a gente montou ela na inteligência artificial, trouxe ela para dentro do filtro, essa aqui é a Petra, tá? Não foi eu que fiz, né? Eu pedi para um artesão fazer, e aí ela projetou as bonequinhas, tá? E aí a gente trouxe essas possibilidades de se trabalhar com o solo na sala de aula, e eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante o material. Deixei meu contato, né, no slide anterior. Caso você queira, pode nos ligar, tirar alguma dúvida, ou então nos dar novas dicas, né? Afinal de contas, a gente aproveita toda a informação, toda a possibilidade de ensino. Nós podemos fazer aí essa troca de informações, tá bom? Muito obrigado e agradeço a todos.